Então, boa noite pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Dá só uma resposta aí no chat só para eu saber que já está tudo ok, que vocês estão conseguindo me ouvir. Chegando mais gente, só que eu não sei ainda se vocês estão conseguindo me ouvir, que alguém pode dar um retorno para mim se está ok? Beleza. Bom, só deve estar chegando mais aí, então eu vou começar falando um pouquinho sobre como que vai funcionar essa série de webinar, e aí a gente vai poder discutir então a respeito desses próximos agendamentos que a gente está fazendo aí. Bom, primeiramente a gente vai começar falando sobre um pouquinho de aprendizagem de máquina, como é que funciona, qual que é a aplicação disso na nossa vida, qual que é realmente o nosso intuito em utilizar esse tipo de sistema. Depois disso, a gente vai começar a fazer alguns capítulos mais específicos sobre determinados algoritmos, né? Então a gente vai começar entendendo o que é a aplicação de Machine Learning, qual que são as práticas possíveis com ele, e depois a gente começa a fazer alguns tipos de aplicações práticas, né? Alguns laboratórios práticos, onde a gente vai poder tirar alguns exemplos mais aplicáveis para o nosso dia a dia. Algumas palavras que nós utilizamos constantemente quando falamos de machine learning que podem, às vezes, confundir um pouco para se você não se inteirar a respeito desse vocabulário. Então, nós vamos começar entendendo algum desses termos, como nós vamos utilizá-los, quando a gente vai utilizar ajuste desses termos, né, realmente algum ajuste na seu algoritmo de machine learning, a gente vai falar esses termos, então é bom a gente estar inteirado sobre o que quer dizer. Então vamos começar então, eu vou colocar na tela aqui a nossa apresentação e depois eu volto, quando eu for explicar algum termo, eu volto no vídeo de novo. Tá? Vamos começar aqui falando sobre o que é realmente o Machine Learning. Quando a gente fala esse termo de aprendizado de máquina, muita coisa vem à cabeça, principalmente porque nós temos hoje um hype muito grande em cima dessa palavra, o que é inteligência artificial, machine learning, deep learning, vários tipos de, de termos estão surgindo e às vezes a gente se confunde um pouco. Então, para a gente se situar, nós vamos tentar aqui esclarecer um pouquinho o que é realmente o machine learning, o aprendizado de máquina. Tá? E aí depois, a partir disso, a gente consegue construir alguns outros termos. Bom, primeiro, ele é um termo que se refere não a uma coisa muito recente. O aprendizado de máquina é um processo pelo qual os computadores eles desenvolvem reconhecimentos de padrões, capacidade de aprender continuamente sobre dados, fazer previsões e a partir dessas previsões conseguir decifrar reconhecer alguns padrões nessas quantidades de dados e a partir disso conseguir predizer dados a partir deles. É possível fazer diversos tipos de resolução de problemas, como classificação, como a própria predição, e outras aplicações possíveis. Então, nada mais é do que um algoritmo que capacita uma máquina, um computador, a reconhecer padrões, encontrar padrões numa grande quantidade de dados. Então, basicamente é isso. E esses outros termos de IA, Machine Learning e Deep Learning, qual que é a diferença entre eles? Eu começo falando a respeito disso com esse gráfico que ajuda a entender um pouco onde nós nos situamos. O grande conceito, a grande área do conhecimento que a gente tem aqui é a inteligência artificial. A área, então, de conhecimento de inteligência artificial, que não é nada novo, ela
começa lá nos anos 50, quando nós tivemos as primeiras iniciativas para trabalhar com uma máquina que aprendesse a fazer coisa com os humanos. Algumas atividades que eram até então destinadas somente a humanos e alguns animais, como alguns primatas e assim por diante. Então, essa ideia de ensinar um computador, um sistema, a fazer alguma tarefa que antes somente os humanos realizavam, ela começou lá na década de 50. Então, os primeiros modelos foram criados nessa época. E a partir de então, vários estudos foram feitos em cima dessa área, criando essa grande área de inteligência artificial. Isso até o começo dos anos 80 não mudou muito. A partir dos anos 80 começou-se então esse que nós chamamos de machine learning, ou uma máquina que aprende alguma coisa. Então, vários algoritmos foram propostos, várias formas de ensinar uma máquina a realizar uma tarefa foram propostas a partir daí. E depois, nos anos 2010, por volta de 2008 a 2010, começou-se uma nova forma de se treinar essas máquinas, ou seja, uma nova forma de machine learning, conhecida atualmente como deep learning. Nessa, nessa, nessa cronologia, a gente pode ver onde é que está inserido a parte de machine learning. Apesar de ter começado lá nos anos 80, nós ainda utilizamos isso até hoje. Vários avanços foram feitos em cima disso. Ainda existe a área de machine learning que a gente conhece como machine learning clássica e a área de deep learning, que é a área um pouco mais moderna de aprendizado de máquina, né, que estava inserido nesse contexto. O nosso foco aqui é começar a falar especificamente de machine learning, mas nós queremos chegar até um pouco de deep learning, alguns conceitos e algumas redes neurais um pouco mais avançadas que serão utilizadas já entra nessa área de deep learning. Tá? Nós vamos começar então nessa fase aí de algoritmos que aprendem alguma coisa. Então, no nosso conceito aqui, essas aplicações para machine learning elas são imensas. Nós temos aplicações disso para jogos, para detecção de fraudes, para analisar estatísticas de bolsa de valores e assim conseguir prever preços de compra, preços de venda, se a bolsa vai cair, se ela vai subir, a ação, qual é o valor que vai ser fechado. A gente consegue fazer esse tipo de análise com o machine learning. Também é possível fazer sistemas de recomendação, como o que nós conhecemos hoje em softwares como Netflix e Spotify, que recomendam uma série ou um filme, ou recomendam mesmo uma música baseado no que você já ouviu antes, ou no que você assistiu antes, ou que seus amigos assistiram, que seus amigos ouviram. Cria-se então um sistema de recomendação baseado em machine learning. Também é possível no conjunto de dados notícias semelhantes, ou classifica essas notícias de forma semelhante, categorizando assim páginas web automaticamente, marcando mensagens de e-mail lá no seu Gmail, por exemplo, como spam ou uma mensagem potencialmente perigosa, esse tipo de coisa. Tudo isso é feito com algoritmos de machine learning hoje em dia. Realizar predições de preços de produtos, de estoque, qual o preço que vai ser vendido, qual o preço que o produto vai atingir em determinada data, tudo isso é feito hoje com aplicações de algoritmos de machine learning. É claro que para todos esses problemas existem situações específicas, nós precisamos aplicar esses algoritmos em cima de um conjunto de dados e assim a gente conseguir fazer com que essa máquina aprenda realmente a fazer essa tarefa, executar essa tarefa. É sempre um desafio quando nós vamos ensinar alguma coisa, porque isso depende muito de dados. A gente vai ver aqui para frente como é que funciona isso. Vamos começar a definir então como que eu ensino uma máquina, como é que eu posso fazer uma máquina aprender a realizar um tipo de tarefa como essa, como recomendar um filme, por exemplo. Como é que eu posso fazer essa máquina aprender qual o padrão de filme que a pessoa gosta e depois recomendar um filme desse no próximo. Então, existem várias formas de se fazer isso. Dependendo da empresa, ela utiliza uma forma, dependendo de outra. Alguns problemas elas são específicos, você tem que trabalhar com aquele tipo de tarefa. Então, é possível que a gente utilize determinados tipos de aprendizado para resolver determinados problemas.
Então, é bem mais o entender o problema e depois saber exatamente o que fazer para ensinar a máquina a resolver aquele problema. Então, falando desse tipo de abordagem, a Machine Learning clássica, nós temos três formas de ensinar uma máquina a realizar uma tarefa dessa. O que nós conhecemos como aprendizado supervisionado, o aprendizado que não é supervisionado, ou seja, não supervisionado, e o último que é o aprendizado por reforço. Outras formas de fazer esse tipo de treinamento também estão surgindo, outras propostas, mas nós vamos nos concentrar aqui nessas três formas mais clássicas. Tá? Primeiramente, o que é um aprendizado supervisionado? Também um dos mais comuns também pela sua aplicabilidade. Nessa situação é dado um conjunto de dados rotulados do qual nós sabemos qual que é a saída correta, nós entregamos isso para o computador. Na realidade é como se a gente estivesse apontando para ele um conjunto de dados falando, olha, a saída esperada é essa. Então você analisa esses dados, reconheça os padrões dele e a saída esperada é essa. Queremos então, a partir de uma variável, de um conjunto de variáveis x, a gente prevê uma variável y. Então existe uma relação entre essas duas variáveis. As variáveis x, elas refletem sobre a variável y. Então tudo que ele aprender sobre x, ele vai conseguir prever um valor para y depois. Esperamos que ao realizarmos isso várias vezes, ele aprenda os padrões de x e assim consiga prever o valor de y. Ou seja, nós precisamos ter um conjunto de dados em que o valor de x é conhecido e o valor de y também é conhecido, para que ele encontre os padrões de entrada, x, e saída, y. E assim ele possa aprender a reconhecer quando eu apresentar novos x para ele que não estão rotulados, ou seja, não tem o valor de y na saída. Bom, nós vamos entrar mais em detalhes daqui para frente, é só um pouquinho para conceituar esse aprendizado supervisionado. Ok? Como eu estava falando, nos nossos posts, nas nossas redes sociais aí no Meetup, principalmente, nós teremos um período de tempo no final onde vocês poderão tirar as dúvidas, mandar alguns comentários para a gente preparar o próximo vídeo, o próximo webinar, na próxima sessão. Então vai anotando aí as suas dúvidas aí para que a gente possa ver isso depois, ok? Bom, o aprendizado supervisionado então é o primeiro que nós entendemos, né? Depois a gente vai para o não supervisionado. Qual que é a diferença entre esse? No não supervisionado, a principal característica é que eu não tenho aquele conjunto de dados rotulados como eu tenho no supervisionado. Ou seja, eu tenho várias entradas, mas eu não tenho uma saída prevista. O computador ele não sabe qual é a saída correta. No aprendizado supervisionado, eu passo para ele as características e a resposta. Nesse não supervisionado, eu passo apenas as características para ele. E ele vai ter que, basear nesses padrões que ele encontra nesses dados, encontrar uma possível saída para esse problema. Então não há uma supervisão de um professor ensinando realmente para ele o que é certo e o que é errado, como no primeiro caso. No supervisionado é como se tivesse alguém ensinando, mostrando para ele, esse aqui é o correto, esses são os dados e a saída é essa, em todos os conjuntos de dados. Nesse não supervisionado, ele vai ter que encontrar esses padrões sozinho e depois classificar isso de acordo com esses padrões e apresentar uma proposta de solução para isso. Então, mas não há aí um professor para corrigir a resposta que ele vai encontrar. E por último, a aprendizagem por reforço. Essa é uma aprendizagem um pouco diferente, porque também ela é chamada por reforço porque ela é baseada nos conceitos lá da psicologia, onde há um reforço positivo e negativo, ou seja, uma punição ou um prêmio para aquelas ações corretas ou ações incorretas. Nesse aprendizagem por reforço, a máquina ela tenta aprender os padrões corretos e quando ela acerta, ela ganha um reforço positivo. Quando ela erra, ela ganha um reforço negativo, ou seja, uma punição para ela. Dessa maneira, nós esperamos que ao receber reforços positivos, o algoritmo aprenda a tomar a decisão correta.
de modo a ter o mais recompensas possível e tendo às vezes cada vez menos punições. Então isso é a base do aprendizado. O reforço é essa. Eu tenho que dar reforços positivos, ou seja, dar recompensas para esse algoritmo para que ele então aprenda qual é o correto, certo? Bom, nesse nossos webinars, o nosso foco aqui é trabalhar com aprendizagem supervisionada. Por que o aprendizado supervisionado é mais interessante para a gente nesse momento? Primeiro, porque ele é mais fácil de entender. Nós vamos começar por ele, por essa razão. Segundo, porque além de ser mais fácil de entender, nós também temos vários tipos de problemas que nós podemos já resolver baseado nesse tipo de aprendizado. Então, nós vamos ver algumas aplicações práticas para isso já nesse tipo de problema utilizando o aprendizado supervisionado. Bom, nós vamos começar então a ver um pouquinho mais a fundo como é que funciona esse aprendizado supervisionado, que daí a gente vai conseguir então caminhar um pouco de forma mais prática. Vamos colocar as aplicações para isso então. Existem dois tipos de problemas, ou duas classes de problemas, que são os mais comuns, inclusive, e nós podemos utilizar o aprendizado supervisionado para resolvê-los, que são a regressão e a classificação. O que são esses problemas de regressão, o que são esses problemas de classificação? Numa regressão, nós estamos tentando prever resultados em uma saída contínua, o que significa que nós estamos tentando mapear as variáveis de entrada para ter uma função contínua. E na classificação eu estou tentando prever resultados de uma saída discreta. Em outras palavras, nós estamos tentando prever, mapear variáveis de entrada em categorias distintas. Bom, deixa eu tentar ser um pouco mais didático aqui. Eu coloquei um exemplo aqui de que tipo de problema nós podemos resolver com regressão e que tipo de problema nós podemos resolver com classificação. Vamos dar uma olhada aqui na regressão. Dada uma imagem, um homem ou uma mulher, nós temos que prever a idade com base nos dados da imagem. Olha bem o problema. Eu estou dando uma imagem, pode ser de um homem, de uma mulher, e aí esse algoritmo vai conseguir prever a idade desse homem ou a idade dessa mulher. Como é que ele vai conseguir fazer isso? Eu tenho vários dados dessa imagem que eu vou passar para ele e ele vai dizer, olha, tem 20 anos, tem 30 anos, então ele tem um comportamento de uma saída baseada nos dados que ele aprendeu a respeito disso. Tá? Então ele olha várias imagens, por exemplo, vários dados de homem e mulher com determinadas idades, eu mostro a idade de uma mulher de 20 anos, uma mulher de 15 anos, uma mulher de 30 anos, ele vai aprendendo esse padrão de modo a construir um modelo para quando eu apresentar uma foto, que eu não sei a idade, ele vai presumir qual é a idade dela e me dizer, olha, tem 25 anos, por exemplo. Então isso é um modelo de regressão. E a outra classe de problemas são os problemas de classificação, que, dado um exemplo, por exemplo, um tumor cancerígeno, nós temos que ele nos diga se esse tumor é benigno ou maligno. Então, olha a situação. Eu dou várias informações a respeito de um tumor e falo, olha, esse tumor é benigno. Dou várias informações sobre ela. E depois eu dou várias informações sobre outro tipo de tumor e falo, esse é maligno, esse é benigno, esse é maligno. Com isso, ele vai aprendendo que aquele conjunto de dados do benigno é diferente do conjunto de dados do maligno. E assim, ele vai conseguindo separar esses dois grupos, ou seja, classificar, colocar em classes. Então, separar tumores de benigno e maligno, separar pessoas em homens e mulheres, colocando características para ele conseguir separar essas classes. Então, esse é um problema de classificação. Então, são duas classes de problemas, dois tipos de problemas que nós podemos resolver através do aprendizado supervisionado. Um conjunto de dados que eu tenho com os valores e uma saída correta para que ele aprenda esse padrão. Tá? Então, só por isso aí, dá para a gente ver que dá para fazer muita coisa aplicável no nosso dia a dia. A gente pode colocar isso como uma meta, né, de aplicando cada conhecimento desse de forma prática para que a gente vá realmente aprendendo a usar isso
Não fica só mais um conhecimento que você aprende agora e esquece meia hora depois. A proposta aqui é ser mais didático. A gente vai aprender o conceito, depois disso a gente vai passar para uma parte prática. Nessa parte prática a gente vai acabar fixando esses conhecimentos aí que a gente aprendeu. Ok? Bom, do lado aqui eu coloquei um desenho ali de classificação e regressão, e esses desenhos são bem importantes para a gente entender como eles funcionam, porque quando nós vamos fazer a aplicação prática desse tipo de problema aí, é interessante que a gente acompanhe isso através de um gráfico para ver como como é que está indo essa classificação. Observe que nesse problema de classificação ali, eu coloquei as bolinhas azuis para um lado e essas cruzes roxas para o outro lado. Então eu separei em duas classes, passando uma linha, separando as bolinhas das cruzes. Esse é um problema de classificação. No segundo caso, olha que eu só tenho uma classe, só tem bolinhas azuis. Mas eu tenho uma linha ali, que essa linha é uma regressão, ou seja, uma função de regressão onde eu quero saber qual é o padrão dessas linhas ali. Então isso é uma maneira de a gente utilizar uma forma visual para ver esse tipo de problema. Bom, há uma terminologia necessária para a gente trabalhar com Machine Learning, principalmente em aprendizado supervisionado. Existe o conceito aqui que nós chamamos de labels, eu coloquei o termo em inglês, mas na frente tem a tradução aí que é rótulo. O que é um label ou rótulo? É exatamente o que estamos tentando prever num problema, na regressão linear simples, por exemplo. O que nós estamos prevendo, seja a variável y. O rótulo, então, poderia ser o preço de um produto, o preço futuro de um trigo, o tipo de animal mostrado na imagem, o significado de um clipe de áudio, se ele é rock, se ele é pop, se ele é axé, esse tipo de coisa, ou qualquer outra coisa. Todos esses são labels, né? Toda a previsão que eu quero, a saída que eu quero. Se eu tiver um conjunto de dados em que eu quero classificar entre homens e mulheres, qual que é o meu label? Homem, mulher. É a saída. Eu dou um monte de dados para ele, um conjunto de dados para ele, e falo as características para ele, e ele me dá o label no final, que é o rótulo. Fala, essas características pertencem a homem, essas características pertencem a mulher. Então, são labels, são a variável y que eu quero encontrar lá no final. E por último, features, ou características ou recursos, depende da literatura, traduzem de forma diferente aí. O que são essas features? É exatamente o valor de x. A variável x na regressão linear simples, ou seja, um projeto simples de aprendizado de máquina pode ter um único recurso, enquanto um projeto mais sofisticado pode ter milhões de recursos ou milhões de features. Se eu colocar uma situação como um conjunto de dados entre características de homens e mulheres, eu tenho, pode ser o tamanho, o peso, a altura, a cor do tamanho do cabelo, isso aí pode ser as informações que eu quero como X, como features, e os labels homem, mulher. Essas são as duas terminologias mais comuns. Aqui eu tenho uma tabela onde a gente pode ver como isso foi organizado de maneira a mostrar o que são as features e o que são os labels. Essa tabela corresponde a preços de imóveis. Olha que nós temos colunas ali com o tamanho, com o número de quartos, com o número de pisos, a idade do imóvel. Então, esses valores aí, que estão esse círculo aí, são as features. E na azul, que é a última coluna ali, na vermelha, a última coluna é price, é o preço do imóvel. Então, nós temos várias características, tipo o tamanho da casa, o número de quartos, o número de pisos, a idade do imóvel e uma última informação que é o preço desse imóvel. Então, essas linhas aí são as linhas de dados. Então, eu vou ter que passar para ele várias linhas de dados com essas informações para que ele aprenda o padrão, por exemplo, que uma casa de 5 quartos custa, em média, esse preço aí aproximado que ele encontrou aí de padrões. Então, esse é a aplicação prática para a gente. A partir de uma tabela, aqui no caso são 4 features, eu tenho uma predição de o label, que é esse price, certo?
Então esses algoritmos aqui, eles vão ser baseados vão ser ensinados sobre essas features para que ele nos entregue as labels, ou os rótulos. Tá? Então nós temos que ter dezenas, milhares de dados a respeito disso aí, para que ele aprenda os padrões, né? A gente consiga encontrar padrões a respeito disso daí. Bom, outro conceito interessante que a gente precisa é o conceito de modelos. O que é um modelo no Machine Learning? O que quando eu falo assim, eu vou construir um modelo de Machine Learning? Bom, define realmente o relacionamento entre os recursos que eu tenho, os features, e o rótulo que eu tenho, os labels. Vamos aqui destacar duas fases da vida de um modelo. Primeiro, o modelo ele precisa ser construído e treinado. Tá? Esse treinamento de um modelo significa que ele está aprendendo a respeito dos dados ainda. Ou seja, eu mostro para ele os exemplos rotulados para que ele aprenda. E assim, gradualmente, ele vai aprendendo a relação entre os recursos e o rótulo. Tá? Então, essa fase nós chamamos de treinamento. Ele vai encontrar os padrões em cima desses dados, desse conjunto de dados, olhando os valores de features, os valores de x, e olhando os valores de y, que são os nossos labels. Encontrando esses dois valores com vários dados, ele vai encontrar os padrões em cima deles. Depois que esse modelo é treinado, nós passamos a uma fase de inferência, que é o momento em que nós vamos aplicar esse conhecimento que ele aprendeu. Significa que agora, então, o modelo ele foi treinado, e agora ele consegue entender o padrão, e eu vou passar para ele um conjunto de dados onde ele não conhece o valor de y, né, eu vou passar as características, e ele vai me dizer ou inferir um resultado para mim em y. Então, no caso dos imóveis lá, eu poderia passar o número de quartos, o número de pisos, a idade de imóvel, e agora ele me diz qual que é o preço. Aí ele vai prever, né, fazendo essa inferência do preço do imóvel. Ou seja, eu não tenho esse rótulo, ele vai me dar essa informação baseada nos padrões que ele aprendeu. Então são duas informações importantes, treinamento e inferência, ou é o momento que nós vamos usar a aplicação do conhecimento que ele aprendeu, né, durante a fase de treinamento. Tá? Então, durante a fase de treinamento, ele conhece os dados, né, ele conhece o valor das features e o valor da saída. Lá na fase de inferência, é a aplicação do modelo realmente. Nessa fase, ele não sabe os y, agora eu não sei mais o y, eu passo apenas novos valores de x e ele me prevê qual é o valor de y, qual é o label correspondente àquele conjunto de features que eu estou passando para ele. Então isso é realmente a aplicação prática para a gente. Bom, isso é um problema que pode ser feito através de classificação ou de regressão. Aqui nós vamos primeiro começar a ver problemas de regressão linear, que é uma parte mais simples do Machine Learning, que a gente pode começar. Como a gente viu aí, a gente tem dois problemas, tipos de problemas que a gente pode resolver, uma regressão e uma classificação. Nós vamos começar com uma regressão linear simples, depois nós temos outros tipos de regressão, tá? Mas não sei se vai dar tempo de a gente ver esse foco aí, talvez o nosso foco seja já passar para a classificação depois, mas vamos ver como vai ser o comportamento e o retorno de vocês, se vocês compreenderam, se vocês estão mais interessados na parte de regressão ou de classificação. Então a gente faz um bom tempo aí estudando esses dois, depois a gente passa para o outro. Vamos então entender como que é uma regressão linear simples, para começar. Nós chamamos de regressão linear simples porque nós estamos analisando apenas uma variável dependente. Tá? Nós temos variáveis dependentes e independentes. As variáveis dependentes, elas são nós vamos estudar a relação entre elas, a dependente e a independente. A relação, então, é representada por um modelo matemático. Então, o que nós temos que fazer? A regressão linear simples, você vai ver esses conceitos lá na estatística. Eu consigo, então, fazer um modelo matemático que associa o valor dependente com as variáveis independentes. Esse modelo é designado por um modelo de
regressão linear simples, que é a relação entre esses dois. Vamos colocar isso de uma maneira mais gráfica. Esse gráfico, chamado gráfico de dispersão, nós temos um seguinte problema. Nós colocamos aqui um conjunto de dados, e esses dados, eles representam cantos de grilos de acordo com a temperatura. Vamos ver assim, esse é um problema que foi de observação. Eles observaram a quantidade de cantos do grilo durante uma época, e à medida que a temperatura aumentava, eles iam aumentando o número de cantos. Então isso compõe um conjunto de dados. Esse conjunto de dados, então, a gente traz isso para um programa de computador e coloca através de gráfico, que a gente chama de gráfico de dispersão na tela de vocês aí. Observa que o valor de x, ou seja, no eixo x eu tenho a quantidade de cantos por minuto. E no eixo y, ou seja, assim, na vertical, eu tenho a temperatura. Então dá para a gente perceber que quanto mais a temperatura aumenta, mais eles cantam. Tá? Olhando para esse gráfico, a gente já pode analisar esse tipo de informação. Então, o que eu posso presumir disso daí? Que existe uma relação entre essas duas variáveis. Existe uma relação entre a quantidade de cantos dele e a temperatura. E essa relação, eu posso descobrir qual é essa relação fazendo uma regressão linear simples. Simples por quê? Porque eu só tenho uma variável analisada aqui. Tá? Bom, como que eu faço esse tipo de análise? Aqui eu passei uma linha, essa linha foi passada aqui em cima passada aqui, entre esses pontos vermelhos aí, e pode perceber que algumas linhas, alguns lugares o ponto vermelho ficou acima da reta e em alguns pontos ele ficou abaixo da reta. Então essa linha que nós temos aqui é uma regressão linear, certo? Então nós traçamos uma equação da reta aí, e essa equação me define que existe um comportamento parecido entre eles, existe uma tendência. Tá? Então existe aí nessa reta nós temos aí essa equação onde o y é a temperatura em Celsius, que é a que nós estamos tentando prever, o m é a inclinação dessa reta, e o x é o canto por minuto, e o b é o nosso coeficiente linear, ou seja, o ponto onde a reta regressora ela corta o eixo dos y, né, quando o x for zero. Então colocamos aí uma linha em cima desse gráfico, e agora a gente pode perceber que existe uma relação entre esses dois aí. Qual é essa relação? É o que nós vamos encontrar. Se eu encontrar a equação dessa reta aí, eu tenho então o modelo que eu poderia utilizar para inferir. Se eu olhar para essa situação aqui, quando ele canta 25 vezes, a temperatura está mais ou menos aonde? Aqui nesse ponto aqui a gente tem no 5 e 25, um pouquinho acima, a gente vai ver que a reta está bem aqui. Ó. Então nesse ponto, 5 e 25, quer dizer que quando ele canta 25 vezes por minuto, a temperatura está em média um pouquinho acima dos 5 graus. E assim por diante. Eu não tenho essa informação aqui, mas eu posso prever com base nessa reta. Se eu colocar então aqui que ele está cantando 200 vezes por minuto, qual a tendência? É que essa temperatura seja acima dos 35 graus. Então essa é a relação que a gente encontrou com a ajuda dessa regressão linear aí. Certo? Como é que a gente faz isso então? O modelo de machine learning, baseado nessa equação aí, vai traçar então a equação da reta, e a partir disso eu posso encontrar um valor. Se eu der um valor de cantos, ele vai me dizer a temperatura. Ou se eu der um valor de temperatura, ele vai me dizer a relação, a quantidade de cantos. Então essa relação entre os dois é que o modelo de machine learning vai conseguir inferir para mim depois que ele for treinado. Tá? Então vamos para o próximo gráfico. Por questões de
convenção, a gente sai dessa equação que está aqui, y igual a mx mais b, né, que o y é a temperatura, o m é a inclinação, o x é o valor das minhas features e b é o coeficiente linear. Então, y igual a mx mais b, a gente utiliza uma notação um pouco diferente em Machine Learning, é apenas uma reorganização dessa equação. Por questão de convenção, a gente utiliza assim, y' igual a b mais w1 x1. Ou seja, a predição que eu tenho, o rótulo y' igual a b, que é o meu bias ou coeficiente linear, mais o w, que é o peso que eu vou aplicar para o recurso, vezes o recurso 1. Então, eu tenho peso, recurso e valor do recurso. Mais o coeficiente linear, eu tenho a minha predição. Então, é uma equação simples, uma equação tranquila de se resolver. Por isso, regressão linear simples mesmo. O que eu preciso fazer, então? Descobrir os valores que eu não tenho ali. Se eu usar essa equação aí e aplicar os valores que eu não tenho. Como eu tenho só um valor de W, então eu vou ser só W1, X1. Então, qual que é o Y? É o peso que eu estou procurando, ou seja, o valor do rótulo previsto. O bias é o meu coeficiente linear, que no caso ali eu vou colocar como 0, que é o início. O W1 é o peso do recurso 1, é o peso também traz o conceito de inclinação da minha equação tradicional, lá daquela equação tradicional. E o recurso é o x que eu tenho, ou seja, a quantidade de cantos que ele tem, que ele canta lá. Se eu colocar a quantidade de cantos, eu vou dizer qual é a temperatura. E se eu colocar um outro valor, se eu colocar pelo dado da temperatura, ele vai me dizer qual que é a quantidade de cantos. Então isso é meio que simples da gente resolver. Quando eu não tenho apenas um desses, então eu só tenho apenas um, fica fácil, você só tem um valor de W. W1 vezes X1. Quando eu tenho mais de uma característica, ainda posso aplicar regressão ainda assim, usando da seguinte maneira. Eu tenho aqui um y é igual ao b, o meu coeficiente, mais w1x1 mais w2x2 mais w3x3 mais até o infinito isso daí. Quantos atributos, ou seja, quantas features você tiver no seu problema. Basta somar isso tudo, multiplico o peso referente a cada um desses features e coloco o valor de b, que é o meu coeficiente linear, é igual a meu rótulo. Então, eu posso ter somente um valor de recurso, ou eu posso ter infinitos valores de recurso, depende do problema. No nosso caso dos grilos ali, eu só tenho um, mas eu poderia aplicar, por exemplo, para aquele problema das casas, aí eu teria mais do que um. Na casa aqui, no problema das casas, eu tenho tamanho, número de quartos, número de pisos e dado do imóvel. Então, x1, x2, x3, x4. 4 features e o y, que é o meu price. Então, aí seria a mesma ideia. Pega essa equação, aplica-se esses valores que eu tenho, e aí eu vou ter o valor de y. Simples, né? Dá para fazer isso na calculadora. Mas aí não vai ter graça, a gente vai ter que criar um modelo para fazer isso. Você vai calcular isso todas as vezes. Eu crio um modelo, o modelo aprendeu qual é o valor. O que ele está aprendendo aí? Qual é o valor de W que ele precisa usar? Ele precisa usar um W, eu não tenho esse W ainda. O X eu tenho, o B eu tenho, o Y é que eu quero. Então eu tenho que aprender quais os valores, os melhores valores para W, para que ele possa multiplicar por X, somar com o B e descobrir qual que é o Y. Então é basicamente matemática simples que ele tem que fazer aí. Tá? É claro que quanto mais features eu tiver, mais trabalhoso vai ser para ele encontrar o padrão entre elas. Né? Bom, e aí entra então a fase de treinamento, ou training. Eu vou ter que treinar o meu modelo para encontrar quais são esses valores de W ali, para poder multiplicar, determinar então quais são os melhores preços, baseado nesses rótulos que eu tenho, quais são os melhores pesos que eu posso aplicar em cada uma das features, né, qual importante cada feature é para determinar um valor na saída. Então, no aprendizado supervisionado, ele cria perda, ou seja, com que esse erro que ele tem seja o mínimo possível. Esse processo, então, é chamado de minimização empírica de riscos ou de erros. Então, assim, nós fazemos
nós precisamos de mais um conceito aqui, que é o conceito de perda. Ou seja, quando ele erra, ele tem uma perda. Ele tinha um valor e ele chutou um valor e errou. Existe uma perda, é uma penalidade que ele tem, uma previsão ruim. Ou seja, eu tenho um número ruim na previsão dele. Então, como eu sei o valor correto, eu olho para ele e falo, olha, você errou. Então, eu tenho um valor para passar para você. Então, ele se ajusta e tenta novamente. Então, nós precisamos, então, reduzir ao máximo essa perda para que esse conjunto de dados ele consiga criar um modelo que possa ter o mínimo erro possível, a média possível. Então, basicamente, era isso aqui. Ó. A gente tem uma reta lá. Esses valores aqui são os pontinhos, as bolinhas. Quando eu tracei a reta, essa primeira situação aqui, observe que essa reta tem uma distância medida com essas setas vermelhas maior em alguns pontos e menor em alguns outros pontos. Então essa reta ela não é o melhor modelo possível. Né? Aqui ela tem muito erro nessa situação. Olha no segundo gráfico. Ela está um pouquinho inclinada e agora você pode perceber que nós temos menos erros, ou seja, os pontinhos vermelhos, as bolinhas estão mais próximas da linha azul do que antes. A reta inclinou um pouquinho e agora ela já tem um modelo melhor. Então o que eu tenho que fazer? Encontrar qual está sendo a perda que ele fez, o erro dele, ajustar novamente para que a próxima predição que ele fizer, os próximos pesos que ele tentar, estejam mais próximos do real. Então, nesse gráfico aí, a gente pode ver claramente que o da direita, ele não é um modelo muito bom. Ele errou muito, com uma diferença muito grande do correto. Já no segundo, o da direita, a predição dele foi bem melhor. Tem erro, sim, mas é bem menor do que a primeira situação. Então essa é a maneira que a gente vai utilizar durante o treinamento. Eu faço um treinamento, analiso qual foi a perda dele e refaço a reconstrução do modelo. Eu vou fazer isso várias vezes até que a minha perda seja a mínima possível. Como é que eu vou fazer isso? Garantir que essa perda seja a mínima possível? Existem funções de perda que eu vou aplicar. Então, os modelos de regressão linear que nós vamos usar aqui, eles usam a perda chamada de erro mínimo quadrado ou perda ao quadrado. A perda ao quadrado, ou erro quadrado, para um único exemplo é o seguinte. Eu tenho uma predição e eu tenho um resultado esperado. Então, eu tenho uma observação, o resultado esperado, menos a predição dele ao quadrado. Então, y menos y previsto, ou y', e elevo isso ao quadrado. Então eu tenho um valor da perda dele, eu tenho um número que representa a perda dele. Esse número deve ser o menor possível, para que eu tenha um valor mais próximo do real. Então eu tenho que fazer uma redução dessa perda a cada ciclo de treinamento que ele faz, para o modelo ficar eficiente. Como é que a gente reduz essa perda? Existem matematicamente tem várias maneiras de fazer isso. Um deles é a descida do gradiente. Vamos colocar nessa seguinte situação. Eu tenho o erro no eixo y e o peso que ele chutou no eixo x. Ele cria, então, essa situação côncava aqui. Tá? Suponhamos que na primeira vez que ele fez o treinamento, ele caiu nesse pontinho que está aqui à direita. Esse foi o ponto inicial. Um erro dele deu esse valor aqui. Olhando para o gráfico, a gente pode ver que existe condição dele ter um valor menor, assim como também ele pode aumentar isso. Então isso a gente chama de gradiente. A gente vai fazer o quê? Corrigir esse gradiente, corrigir esse valor do erro dele, minimizando no próximo ponto dele, eu reduzo esse valor do erro para um valor mais próximo do real. No próximo ponto ele cai já um pouquinho mais abaixo. Coloco um gradiente negativo e ele desceu. Certo? Então, essa foi a maneira de reduzir. E eu vou repetir isso várias vezes. Ó. Se eu vou fazendo isso várias vezes até que eu chegue no mínimo possível, que é mais próximo do zero possível o meu erro. É claro que eu vou ter que gerar isso várias vezes. Né? Então, existe um conceito de taxa de aprendizado que é qual o tamanho do gradiente que eu vou usar. Eu vou usar uma descida maior, uma descida menor, uma descida mais rápida, uma descida mais devagar, depende. Esse termo a gente chama de taxa de aprendizado. Quanto maior a minha taxa de aprendizado,
mais rápido eu desço. Só que eu tenho um problema de estar dando um passo muito maior. E quanto menor a minha taxa de aprendizado, mais devagar eu desço aqui. Eu tenho chance de acertar mais, né, parar no lugar certo, mas isso pode demorar muito tempo. E no outro caso aqui, nesse outro gráfico da direita, observe que os passos dele são maiores, o que faz com que ele possa, às vezes, passar do mínimo ponto dessa curva aqui que a gente tem. Ele pode acabar passando do ponto e não achando o mínimo possível. Então é um valor que eu tenho que ajustar. A taxa de aprendizado ela pode ser alta, e assim eu ando mais rápido, mas corro o risco de passar do ponto, ou eu coloco um passo muito pequeno, onde eu vou ter que fazer treinamento às vezes várias vezes, e ele pode correr o risco de demorar demais, né, e acabar não se tornando viável essa descida do gradiente. Bom, esse aqui seria o ideal, né? Ele começa e assim eu vou reduzindo, reduzindo, reduzindo ele até chegar no mínimo possível, que é a função que está praticamente zerada do erro, né? Então essa é a minha situação. Eu vou reduzindo as perdas do meu treinamento até que eu encontre o mínimo possível. E esse mínimo possível é que vai deixar o meu modelo mais próximo do real que a gente tem. Bom, parece um pouco complexo falando assim, mas existem argumentos para a gente poder fazer isso. Existem maneiras da gente usar essas funções de treinamento, esses ajustes de pesos, de gradiente, para que a gente consiga encontrar a taxa correta, para que a gente consiga encontrar uma maneira melhor de ajustar e encontrar o nosso modelo de maneira mais fácil. Claro que isso é totalmente empírico. Tá? Você vai ter que fazer algumas experimentações, fazer alguns ajustes. Esses parâmetros a gente chama isso de hiperparâmetros. Então eu faço ajustes de hiperparâmetros até eu conseguir que o meu modelo tenha uma assertividade maior, que ele seja viável realmente, né? Que ele consiga predizer alguma coisa e que ele tenha um mínimo erro possível. Tá? E como vocês viram, é matemática básica. Eu tenho uma equação linear básica que eu vou apenas colocar valores nele e vou experimentando esses valores até que ele encontre o mínimo possível, ou seja, a equação mais próxima possível do que estava previsto para ele. Isso a gente chama de treinamento, né? Até que aí depois a gente consiga fazer uma validação disso e consiga dizer se o modelo é bom ou se o modelo é ruim. Tá? Bom, são conceitos importantes, eu sei que é um pouco bem teórico, mas eu tentei passar por cima de algumas coisas aqui para até deixar um pouco mais práticas. Se a gente for entrar nas equações matemáticas envolvidas nesse processo aí, serão muitas. É claro que eu recomendo que você dê uma olhada nesses conceitos aí, se você tem dificuldade ainda com essas questões de equações lineares, para relembrar como que isso funciona, para que você tenha um proveito maior, acabe tendo um proveito maior nesses webinars. E depois a gente vai entender bem como é que a gente pode fazer essas equações. Não quer dizer que eu vou ter que resolver essas equações à mão, claro. Eu tenho recursos para isso. Eu tenho formas de construir esses modelos, formas de construir essas funções de erro, formas de construir essas redução do gradiente, e tenho maneiras de ferramentas bem interessantes para construir isso. Tá? Nós vamos passar por essas ferramentas, né? Inclusive no nosso próximo webinar a gente já vai fazer uma aplicação prática disso. Como é que eu vou construir tudo isso? Linguagem de programação que eu posso usar para fazer isso, poderia ser qualquer linguagem de programação decente, dá para fazer isso. Como vocês viram que é matemática pura e simples. Mas eu posso, nós vamos utilizar algumas linguagens que são mais indicadas, né, por ter uma grande quantidade de elementos para facilitar a sua vida nessas equações aí. Então, linguagens de programação como Python, R, MATLAB e outras são as mais indicadas para esse tipo de situação. Nesses webinars que a gente vai continuar fazendo aqui, nós vamos utilizar a linguagem Python. Tá? Primeiro porque ela é bem simples, o entendimento dela é simples, mesmo que você nunca tenha feito nada em Python, você vai conseguir entender porque muito do conhecimento
Muitas das coisas que a gente faz, basta apenas o conhecimento básico da língua inglesa, você está escrevendo um texto, então é bem simples de entender. Utilizar bibliotecas Python também, que são nativas, algumas nós vamos precisar instalar, mas a maioria é nativa, como Pandas, o Matplotlib ou o Scikit-learn, que são bibliotecas para trabalhar com Machine Learning, para imprimir gráficos e assim por diante. E depois nós vamos acrescentar ao framework TensorFlow, que é o nosso foco principal, que contém uma série de mecanismos que a gente pode utilizar para construir não só as nossas regressões lineares, mas umas regressões mais complexas, assim também com os nossos programas de classificação, Deep Learning, nós poderemos utilizar bastante coisa pronta dessa framework dentro do TensorFlow para facilitar a nossa construção. Então, o que a gente vai precisar? Instalar o Python, TensorFlow e o Colab. Então, eu não vou precisar instalar nada. Eu posso usar o Colab, que é um ambiente de desenvolvimento da própria Google, fornecido pela própria Google, de maneira gratuita. A gente pode instalar bibliotecas lá dentro e utilizar também a linguagem Python para codificar lá dentro. Isso vai ficar tudo no seu Google Drive, então não tem nem necessidade de instalar nada se você não tiver o Python, o TensorFlow instalado na sua máquina. Não precisa ficar preocupado com isso. Nós podemos fazer isso no próximo webinar. O que é o nosso próximo passo, então? Dê uma lida nesses conceitos aí de matemática mesmo, para que você tenha um pouco de conhecimento, relembre realmente essa parte de estatística e como funcionam as equações lineares, para que você não fique totalmente perdido. Você não precisa ser PhD nisso, mas pelo menos esses conhecimentos básicos serão necessários. E depois disso, a gente vai conseguir falar a mesma língua e fazer a parte prática no próximo webinar. Nós vamos construir nosso primeiro modelo de regressão linear, e aí já partindo para a prática, aplicando conhecimentos de features, dos nossos labels, taxa de aprendizado, gradiente descendente, e construindo realmente o nosso erro, fazendo a função do erro, construindo praticamente o nosso modelo. Bom, até o próximo webinar, eu vou recomendar alguns links para vocês. Esses links valem muito a leitura. Tem um blog aqui da Google, ai.google, tem bastante material sobre Machine Learning, sobre Deep Learning, vale muito a leitura, dá uma olhada nisso. Outros projetos de IA da Google, dentro da própria Google Cloud, tem um Machine Learning Crash Course, que eu até peguei alguns exemplos desse curso para explicar bem alguns conceitos aqui. Então é um curso gratuito da Google, tá certo que ele é em inglês, mas nada tão complicado de entender assim, é bem um inglês bem básico. Uma parte aí dos tutoriais do TensorFlow, do Keras, que é uma parte também importante, uma framework importante que a gente vai usar, e o próprio Colab está aqui. Tem um repositório, link para o meu repositório, um link também para um canal no YouTube onde tem alguns vídeos ensinando a respeito de aplicações práticas, que é ambiente e tudo. Mas aqui no nosso webinar, na próxima edição que a gente vai ter, vai estar uma parte bem do início mesmo. Nós vamos abrir o nosso TensorFlow e vamos fazer em tempo real aqui, construir um modelo de regressão linear, preferendo fazer pelo menos uma aplicação de pelo menos os dois problemas, né, construindo uma situação mais simples, com uma única variável e com mais de uma variável x, ou mais de uma feature, né, para que a gente possa ver a diferença entre esses dois aí. Vamos ver esses conceitos aplicados na prática, ok? Então, para não demorar muito, acho que o nosso prazo já está se esgotando aqui. Primeiro eu quero agradecer vocês por estar presentes, aqueles que não puderam vir, sintam-se convidados para estar nos próximos, quem está assistindo isso aí gravado, né? Seja próximo, porque aí a gente vai poder falar um pouquinho e poder tirar algumas dúvidas. Bom, eu vou colocar aqui para vocês aí o nosso contato, para que vocês nos enviem aí as suas demandas, para que a gente possa preparar as próximas edições. A gente vai trabalhar primeiramente com os conceitos
de um algoritmo e depois a gente vai para a aplicação prática. E é nessa hora de aplicação prática que seria interessante que vocês compartilhassem com a gente o que vocês estão fazendo, quais são as dúvidas, e a gente possa abordar e resolver esse problema juntos. Eu acredito que assim a gente vai conseguir trabalhar bem e ter realmente o resultado que vocês estão esperando. Ok? Então, vou deixar, acompanhe a gente pelo Meetup, para que a gente possa publicar as próximas versões, as próximas edições lá. O intuito inicialmente é que a gente fizesse pelo menos uma vez por mês esse nossos encontros, mas talvez a gente consiga fazer um espaço até menor. Então, siga acompanhando a gente lá para que a gente possa aprender juntos. Ok? Até a próxima, então. Um grande abraço para vocês que já estiveram com a gente durante esse tempo aí. Falou? Não esquece de enviar os e-mails.